fazendo todo o nosso protocolo. Boa noite para vocês. Hoje é o nosso segundo encontro síncrono, no dia 21 de setembro de 2021, a Ecologia de Populações e Comunidades, curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Na aula passada, pessoal, eu apresentei o plano de ensino para vocês e também nós fizemos uma breve discussão do que será a disciplina, os conteúdos que serão abordados, e também deixei 2 vídeos para que vocês pudessem assistir. Os vídeos eu coloquei lá no Moodle e também coloquei no grupo do WhatsApp. Então, os vídeos especificamente, um trata a respeito do que são os recursos e do que são as condições, e considerando esses dois atores dentro de um contexto de nicho ecológico, certo? E o outro vídeo trata de definições básicas acerca de população. O que é uma população, como que uma população cresce, tá? Conceitos básicos. Então, fazendo esse preâmbulo aí, eu gostaria de saber de vocês. Assistiram os vídeos? Eu assisti. Beleza, ótimo. Então, pessoal, conforme eu expliquei também, não sei se vocês vão se lembrar, hoje o nosso intuito é a gente discutir esses vídeos. Então, eu estou aqui com vocês para que a gente possa aí, abordar os tópicos que foram abordados. Então, por exemplo, baseado no primeiro vídeo, eu estou falando do primeiro vídeo, aquele de condição e recurso. Baseado nesse vídeo, pessoal, qual a diferença entre um recurso e uma condição? No entendimento de vocês, do ponto de vista ecológico, o que é um recurso para uma dada espécie e o que é uma condição para essa dada espécie? Um recurso seria por exemplo, um alimento que quando um organismo iria utilizar, ele fica indisponível para o outro. Então, tipo assim, ele pode ser esgotado. A condição é mais uma característica biótica que pode influenciar na ecologia do animal. Mas não necessariamente ela se esgota. A condição? Isso. Então você falou que recurso alimentar seria um recurso, conforme eu falei. Isso. E outro exemplo sei lá, outras pessoas aí, além do Gustavo, poderia exemplificar um recurso, além de alimento? Isso, alimentação, o Gustavo já falou, a Josiane reforçou aqui no chat, mas o quê? Além de alimento, exemplifique outro recurso. Energia, vocês concordam? Como que energia seria um recurso? Vamos ver se vocês conseguem desenvolver essa ideia aí. Moradia também entra? Nesse caso, Wellington, a gente pode pensar em refúgio. Vamos pensar em refúgio. Às vezes um refúgio, uma toca, ele entra, porque se você tem um refúgio ocupado por um indivíduo, ele fica indisponível para outro indivíduo, Então isso, de fato, entra. Mas só quero voltar na questão, acho que a Jéssica escreveu no chat aí, energia. Como que energia pode ser utilizado como recurso, ou entendido como recurso? Em que contexto? Luminosidade? Sim, a luminosidade. Energia proveniente de predação? Assim, de alimentação? Que ela vai, nesse caso, o predador ele vai utilizar a energia oriunda da presa. Então, aquela energia que está aprisionada, entre aspas, na presa, não ficará disponível para outro indivíduo, para outro predador. Mas existe outro cenário em que a gente tem energia, o Valdivino falou, intensidade luminosa, Então, tipo assim, e aí? A intensidade luminosa é um fator muito importante para qual processo biológico? A fotossíntese. Para a fotossíntese, que é desempenhada por plantas. Por plantas. E
Por exemplo, se você pegar indivíduos numa floresta, diversos indivíduos lá de plantas, todos os indivíduos vão receber a mesma quantidade de energia? Não. Não. Por quê? Pode ter algumas plantas maiores que elas são mais altas, né? Recebem mais uma energia solar, ficam mais expostas, e podem ter umas menores que ficam sombreadas pelas maiores. Então, nesse caso, vocês entendem que energia é uma condição ou um recurso? Intensidade luminosa, desculpa. É um recurso que é disputado por mais de um indivíduo? E que se uma folha de uma planta capta, fica indisponível para outra folha da mesma planta ou de outra planta. Beleza? Essas questões que eu estou querendo trabalhar com vocês aqui, né, considerando condição e considerando recurso, elas são extremamente importantes, porque lá na frente, quando a gente estiver falando, por exemplo, de densidade populacional, adensamento populacional, vamos pensar no seguinte: uma população ela vai aumentar em número, dependendo dos recursos que os indivíduos experimentam. E se ela aumenta em número, vai chegar uma hora que aquele local onde a população está não é capaz de manter o crescimento daquela população. É como se a população ela vai deixar de crescer, porque os indivíduos eles passarão a competir por ter acesso a um recurso, a um dado recurso, já que os recursos eles são findáveis, né? E eu costumo usar um exemplo clássico, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem, de acordo com o número que eu estou vendo aqui, 15 pessoas nessa aula, né? Mas eu sei que a disciplina ela tem mais do que 15 alunos. Acho que tem uns, sei lá, vamos colocar que tem 30, 35 alunos. Então, estariam faltando aqui aproximadamente 15 a 20 alunos. Se a gente fizesse um acordo aqui, não, vamos, se a gente tivesse um presencial, obviamente, né? Vamos comprar 2 quilos de torta. E se a gente dividisse esses 2 quilos de torta doce entre nós, cada um receberia uma porção. Vamos dividir em partes iguais. Cada um receberia uma porção. Mas se, ao invés de 15 pessoas, a gente passasse a ter 30, que seria o dobro, e mesmo que a gente fizesse o exercício de dividir em partes iguais essa torta para as 30 pessoas, concorda comigo que cada um de nós receberíamos uma porção muito menor do que no primeiro exemplo? Sim. Então, à medida que a população cresce, vai haver um adensamento populacional e os indivíduos, mesmo que sejam da mesma espécie, eles vão competir entre si. E competindo entre si, né, pode ser que em alguns casos, alguns indivíduos deixem de ter acesso aos recursos. E o fato deles deixarem de ter acesso aos recursos, isso vai ter implicações para o sucesso reprodutivo daquele indivíduo. E tendo implicações para o sucesso reprodutivo daquele indivíduo, isso vai ter implicações nos parâmetros demográficos da população. Ou seja, um indivíduo que não tem condições de se manter energeticamente, porque ele não tem acesso à alimentação, talvez ele não tenha energia para se reproduzir. Isso vai impactar a taxa de natalidade da população. Em longo prazo, a população tende a não crescer. Tudo bem? Sim, E quando a gente pensa em condição, mas aí vocês podem pensar assim, pô, mas então condição ela não se extingue, né? Tipo assim, ela não é um recurso que vai acabar porque aumentou o número de indivíduos e logo os indivíduos consumiram toda a temperatura do ar. Então, por exemplo, a temperatura do ar que nós estamos experimentando hoje, de acordo com o meu computador aqui, são 33 graus. Né? Então, por exemplo, se a gente tivesse mais pessoas aqui participando dessa aula, a temperatura não ia diminuir porque tem mais pessoas. Ela se manteria. Mas os indivíduos das diferentes espécies suportam uma faixa de condição climática. Por que você não vê um pinguim lá
em Manaus? É claro que tem várias explicações para que isso não aconteça. Mas provavelmente uma dessas explicações é o fato da faixa térmica encontrada em Manaus ser completamente diferente daquela que é tolerada pelos pinguins. Ok? Da As mesma. cidades, Pode as falar. cidades, as cidades com altitude maior, a quantidade de pessoas é menor naquelas regiões? Assim, eu não consigo ver uma relação de causa e efeito nisso, né? Por exemplo, se a gente pegar a capital da Bolívia, La Paz, ela deve estar a 4.000 metros de altitude. Tenho certeza que lá deve ter muito mais indivíduos, muito mais pessoas do que Rio Verde, que está a 700 metros de altitude, entendeu? Então, assim, eu não consigo ver uma relação de causa e efeito entre aumentou a altitude, a cidade tende a ter menos pessoas. Mas, indiretamente, existem algumas questões que podem impactar na presença das pessoas em cidades com elevada altitude. Por exemplo, o ar ele é mais rarefeito. Então, algumas pessoas que não são adaptadas a essa situação tendem a sentir falta de ar, mais cansaço, enfim. Mas existem formas de você se aclimatar a essa condição, né? Com o passar do tempo, o seu organismo tende a produzir, tende a aumentar a produção de hemácias para compensar o fato do ar ser rarefeito, para tentar transportar mais moléculas de oxigênio, enfim. E você vai sentir menos fadiga, por exemplo. Mas é claro que a altitude ela pode trazer outras coisas que vão impactar ou não a presença de, não nós seres humanos, né, mas das espécies de um modo geral nesses locais de elevada altitude, inclusive a temperatura. Então, em determinados lugares onde a altitude é mais elevada, tende a ter uma temperatura mais amena, ou seja, um clima mais frio. A intensidade do vento tende a ser diferente. Então, essas questões elas podem facilitar ou mesmo dificultar a presença, a ocorrência de determinadas espécies em determinados locais. Então, por exemplo, vamos pensar numa espécie de pássaro. Essa espécie de pássaro, devido à sua capacidade de voo, ela consegue se locomover e automaticamente ela potencialmente chegaria em determinados locais que poderiam ser colonizados pelos indivíduos dessa espécie de pássaro. Uma espécie qualquer, hipotética, que eu estou considerando. Porém, em determinados lugares, por conta das condições do clima, precipitação, temperatura, essas condições ambientais podem impedir que indivíduos colonizem determinados ambientes e automaticamente eles tendem a não ocorrer nesses locais. Entenderam? Então, nós podemos pegar o Cerrado. Se vocês pensarem no Cerrado, o Cerrado ele é um domínio morfoclimático, né? Enfim, que nós temos diferentes tipos de fitofisionomias, nós temos fitofisionomias florestais, savânicas, campestres, enfim. Só que o Cerrado ele é distribuído numa porção meio que central do Brasil. A maior parte do Cerrado está no Brasil, né? E aí você vai ter o Cerrado fazendo contato com a Amazônia, ali nos estados do Mato Grosso, Tocantins, subindo para o Maranhão, enfim. Só que você vai ter mais ao nordeste o Cerrado fazendo contato com outro domínio, a Caatinga, que é um ambiente mais seco, mais árido. Mais ao sudeste, você vai ter o Cerrado fazendo contato com uma outra região, que é a Mata Atlântica. E mais ao sudoeste, você vai ter o Cerrado fazendo contato com o Pantanal. Então, o Cerrado ele tem uma característica muito interessante, porque, devido à sua localização, ele faz contato com outros ambientes, com outros domínios. Então, uma espécie que ocorre no Cerrado, nós não devemos assumir como sendo algo obrigatório que ela vai ocorrer em todo o Cerrado.
Justamente porque a porção noroeste do Cerrado sofre influência da Amazônia. Então, lá, o padrão de chuva, o padrão de temperatura vai ser um. O nordeste do Cerrado sofre influência da Caatinga. Lá, o padrão de chuva, precipitação, vai ser outro. O sudeste da Mata Atlântica, você vai ter outro padrão climático. E o sudoeste, o Pantanal. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o simples fato destes ambientes trocar, né, ser limítrofes a outros domínios, isso vai fazer com que estas regiões apresentem condições ambientais específicas, que podem facilitar a ocorrência de determinadas espécies ou dificultar a ocorrência de determinadas espécies. Então, quando eu penso em recursos e condições, estes possibilitam que indivíduos de uma dada espécie possam ou não ocorrer dentro de um determinado local. Tudo bem? E aí a gente pode pensar que esses dois fatores vão ajudar na definição de nicho ecológico. Então, tipo assim, o que é um nicho ecológico de uma espécie? É a gama de recursos e condições que uma determinada espécie utiliza, né, para suas atividades. Vamos assim pensar. Só que aí você vai ter nicho ecológico fundamental, nicho ecológico realizado. Então, o fundamental ou ideal é aquela condição, é aquela gama de condição e recurso que o bicho poderia ocorrer na ausência das interações biológicas. O que significa na ausência das interações biológicas? Olha, uma dada espécie poderia ocorrer em todos os locais que apresentam essas características de condição e de recursos. Mas por que não ocorre? Porque ela vai experimentar a interação com o predador, com parasitas, com outros competidores. Então, isso são interações biológicas. E essas interações biológicas podem impedir que um indivíduo de uma determinada espécie ocorra em determinados locais. Porque eles competem por recursos. Porque o indivíduo pode ser um recurso, inclusive, se você pensar numa interação predador-presa, se você pensar numa interação hospedeiro-parasita. Então, tem todas essas questões. Alguma pergunta? Acho que eu estou falando demais e vocês de menos. E aí? Da minha parte, não, professor. Não, também não. Ok. Tá tranquilo para vocês? Ou tem alguma coisa atrapalhada, assim, conceito que tá difícil de entender, enfim? Pode continuar, então? Pode. Ok. Vocês estão familiarizados com o conceito de nicho ecológico, tá tranquilo? Sim. Tá. Então, deixa eu contar uma história para vocês aqui. Vocês saberiam dizer o que hoje os cientistas voltados para essa parte de conservação da biodiversidade, eles estão mais preocupados? Tipo assim, quais são as ameaças que vocês já ouviram falar em relação à biodiversidade que tem tomado a atenção dos cientistas? Mudança climática. Beleza, era justamente isso que eu queria que vocês me dissessem. Mudança climática. Qual é que está associado com essa questão do aquecimento global? Qual é o entendimento que vocês têm a respeito de mudança climática? Bom, eu acho que assim, com as alterações climáticas, né, algumas condições nos locais podem mudar, tipo assim, a temperatura pode aumentar ou a precipitação pode cair, e aí isso afeta algum organismo que tem algum nível de tolerância, assim, tipo, às vezes as mudanças climáticas causam aumento de temperatura que ultrapassa a lei de tolerância do organismo.
E automaticamente isso vai ter impacto na distribuição do bicho ou da espécie, né? Pode ser planta também. Professor, às vezes eu confundo um pouco com educação ambiental, mas assim, até que ponto o agir localmente influencia nesse bem-estar do planeta? Até que ponto as minhas ações individuais influenciam no aquecimento global, influenciam em tudo isso, na preservação do planeta, da biodiversidade, da nossa própria espécie? Eu me confundo um pouco com isso. Às vezes eu penso, é importante ou não é importante? Assim, Tá. Bom, isso vai sair um pouco da nossa discussão, mas eu faço questão de responder. Ana, vamos pensar o seguinte. O mundo hoje tem mais de 7 bilhões de pessoas. É muita gente. Não sei se vocês conseguem imaginar o quanto que seria isso de gente num espaço. Eu não consigo fazer isso. Mas o fato é que é muita gente, certo? Então, vamos pensar se cada um destes indivíduos fizesse a seguinte, ou adotasse a seguinte estratégia. Eu vou usar o que eu tiver de usar de energia, independentemente do que isso vai me custar. Então vamos pensar, se todos os cidadãos do planeta tivessem o mesmo padrão de consumo das pessoas da sociedade norte-americana, por exemplo, dos Estados Unidos. Imagine se todas as pessoas consumissem como os americanos consomem. Consumisse o quê? Energia. Porque tudo é energia. Você acha que seria sustentável? Se sim, por quanto tempo? eu acredito que não, porque nós somos muitos, né? Sim. E o padrão de consumo, ele é, né, intensificado nesse local que eu estou considerando. O que as pessoas, às vezes, utilizam como estratégia, infelizmente, é o seguinte. Elas individualizam os benefícios e elas socializam os prejuízos. Então, tipo assim, olha, eu vou adotar uma estratégia de consumo onde eu ganho. O ganho é meu, particular, é individual. Tá, tudo bem, vai poluir o ar? Vai aumentar a emissão de gases do efeito estufa? Vai. Isso vai provocar o aquecimento global? Vai. Mas o prejuízo, ele é socializado, ou seja, eu ganhei com o meu padrão de consumo, mas as consequências, os prejuízos, eu vou dividir com todos vocês. Então, especificamente, pensando na sua pergunta, a gente poderia, talvez, adotar formas de consumo ou padrão de consumo que exigisse menos recursos naturais que são findáveis, que são, né, finitos. Então, por exemplo, essa questão do agir localmente. Tudo bem, a gente está num país que detém a maior fonte de água doce do mundo. Então você poderia pensar, não, eu vou entrar no chuveiro, ficar 40 minutos com ele aberto e daí? Mas o que a gente está vivendo agora? A gente não está vivendo uma crise energética? E essa crise energética não é por conta da escassez hídrica? Então, se todos adotassem um padrão de consumo um pouco mais sustentável, talvez isso não seria da noite para o dia, né, ou do dia para a noite, mas talvez em longo prazo a gente teria aí um alívio. E é o que, na verdade, esses protocolos internacionais, esses acordos internacionais tentam fazer, onde cada país assume o compromisso de reduzir determinado tipo de padrão de consumo de combustível fóssil, investir em energia que é dita limpa, que é dita renovável, justamente para reduzir aí essa questão, né, de consumo, de poluição, que vai ter impacto lá na frente. Mas, eu não sei se eu consegui te ajudar aí, né, com essa questão, mas voltando aqui para a gente não perder o fio da meada, pensando na mudança climática, o principal problema dela é que ela está ocorrendo rapidamente. As pessoas dizem assim, mas o clima da Terra sempre mudou. Sim, sempre mudou. Só que ele sempre mudou em uma escala temporal que levava milhares de anos, ou às vezes milhões de anos.
para que essas alterações pudessem ocorrer. E o fato dessa escala temporal ser relativamente longa dava às espécies a oportunidade de adaptar a este novo cenário. Então, por exemplo, ao longo de milhares de anos, o clima vai mudando, a espécie pode ir se deslocando para os locais onde o clima é adequado para a ocorrência daquela espécie. É só vocês assistirem a Era do Gelo 1, 2, 3, 4, 5, nem sei quantas eras do gelo existem. Mas, se eu não estiver enganado, a primeira Era do Gelo é justamente os bichos dispersando porque o clima da Terra estava mudando. Era a época glacial. E o que está acontecendo agora é que essa mudança está ocorrendo dentro de uma escala de tempo que está levando décadas ou alguns séculos para isso ocorrer. Se você pegar desde a Revolução Industrial do século XVIII. Então, essa escala de tempo ela é curta para que as espécies possam se adaptar. Então, isso é um problema. Para vocês terem uma ideia, não é o Alessandro que está falando, mas existem documentos que se baseiam em estimativas, né? Essas estimativas são oriundas de modelagens matemáticas que sugerem, olha, até 2100, em determinados locais do planeta, a temperatura pode aumentar até 4 graus Celsius. Em média, a temperatura do planeta pode aumentar 1,5 grau. Isso eu estou falando, gente, em intervalo de 100 anos isso vai acontecer. Eu não sei se vocês têm uma ideia do prejuízo ou das consequências de você ter um aumento de 1 grau na temperatura média do planeta. Então, quando você pensa na mudança climática e você pensa no nicho ecológico que as espécies possuem, isso pode fazer com que muitas espécies deixem de encontrar condições necessárias para a sua sobrevivência. Vocês já foram a campo, assim, em alguma disciplina de vocês, sei lá, zoologia, fazer alguma coleta? Sim, nós fomos com o Jânio e com o Seixas lá para aquele Que lago que você... tem no IF lá embaixo. Certo. Mas eu sou do 7º, eu acho que os meninos do 5º não foram. Ok, você falou no sexto. O sexto é meu aluno de doutorado. O que vocês foram fazer em campo? Nós fomos ver os sapos e rãs. Os sapos faziam o quê? Lá no local onde vocês foram fazer? Nada, eles estavam no habitat dele, nós fomos observar. Tá, mas vocês observaram os sapos fazendo o quê? Provavelmente vocalizando. Eles vocalizam para atrair fêmeas. As fêmeas sendo atraídas, eles se reproduzem. Se eles se reproduzirem, as suas populações aumentam de tamanho. É mais ou menos essa a ideia. Então, os sapos, para que eles se reproduzam, é necessário ter a comunicação acústica, o canto. Por isso que vocês observam em determinados locais aquela cantoria, né? Aquela algazarra toda. Uma represa, um brejo qualquer. Só que cantar é muito custoso energeticamente, gasta muita energia. Isso depende do metabolismo do bicho. Só que os sapos, aí eu estou falando do sapo, mas eu estou incluindo sapo, rã, perereca, todo mundo. Os anfíbios, né? Só que os anfíbios são animais ectotérmicos, ou seja, o seu metabolismo depende da temperatura do ambiente. Tudo bem? Então, a temperatura do ambiente vai, direta ou indiretamente, afetar o comportamento de vocalização do bicho, que, por sua vez, vai afetar a capacidade com que aquele bicho possa ou não atrair uma fêmea para se reproduzir, que, por sua vez, vai afetar os parâmetros demográficos daquela população. Ok? Então, nós fizemos um estudo onde nós avaliamos como a mudança climática vai afetar o comportamento de vocalização de uma espécie de perereca que ocorre no Cerrado. Foi parte da dissertação do Seixas. O que a gente fez? A gente foi em determinados lugares, nós instalamos um gravador, onde a gente programava o gravador para ligar e desligar em horários específicos ao longo do dia, e junto com o gravador a gente colocou um equipamento que chama Data Logger. Esses data loggers, eles servem para registrar
a temperatura e a umidade daquele ponto onde o gravador está instalado. Então a gente fez isso e a gente gravou o ponto lá durante dias, 24 horas por dia. E depois a gente ouviu as gravações e foi vendo quais os períodos do dia a espécie cantava. E quantos cantos elas emitiam ao longo destes períodos do dia. E depois a gente pegou quais as temperaturas foram registradas no momento em que o bicho cantava. Então a gente viu que o bicho canta à noite, das 17 até as 6 horas da manhã. Para os sapos, isso é interessante. Por quê? Porque à noite a temperatura é mais amena. Se ela é mais amena, o bicho tem o metabolismo eles são ectotérmicos, então tem um metabolismo dependente da temperatura, só que ele também tem a pele permeável, ele pode se desidratar. Então, por exemplo, um sapo, nesse calor que a gente está experimentando 2 horas da tarde, ele pode morrer desidratado porque a pele é permeável. Então, como estratégia, ele tem que ir cantar à noite. Né? É uma questão de um balanço hídrico, né? Que ele tem que regular. E aí nós observamos que o pico de atividade do bicho ocorre às 10 horas da noite, ou seja, os bichos eles estarão totalmente ativos às 10 horas. Então, ele canta das 17 às 6, mas às 10 horas é o pico de atividade do bicho. O pico de atividade do bicho às 10 horas é mais ou menos o período que as fêmeas chegam nos locais onde eles estão, onde os bichos encontram as fêmeas e eles se acasalam. Até aí tudo bem. Tranquilo? Entenderam? Até aí tudo bem? Só que aí nós baixamos um banco de dados que projeta a temperatura do globo terrestre, né, para daqui 100 anos, dentro de faixas do dia. Então, por exemplo, é uma projeção, é uma estimativa, não estou querendo dizer que é 100% certeza. Mas essa estimativa nos dá uma ideia de que, olha, em 2100, às 17 horas, em média, a temperatura vai ser essa. E aí, nós fizemos uma técnica chamada de modelagem de nicho ecológico. A gente projeta um nicho considerando cenários futuros de mudança climática. Ou seja, o que nós vimos aqui, o que está acontecendo hoje no Cerrado, a gente projetou através de complexas equações matemáticas para 100 anos. Sabe o que a gente viu? O que nós vimos é que esse bicho, que hoje canta das 17 às 6, lá em 2100, de acordo com os cenários que são projetados, ele vai estreitar a sua faixa de atividade. Ou seja, ao invés de ele começar a cantar às 17, talvez ele comece a cantar um pouco mais tarde, lá por volta das 19, 20 horas. E o pico, que é às 10, passa a ser de madrugada. Aí vocês podem pensar, não, mas até aí tudo bem. Só que, gente, até aí tudo bem não. Por quê? Porque a fêmea não canta. A fêmea é atraída pelo som do bicho. Então, para ter reprodução, o bicho tem que cantar para atrair a fêmea. Se o horário com que o bicho canta vai mudar, se a fêmea não se adapta a isso, pode ser que ela não vai ser atraída para os pontos onde os bichos estão. Se ela não for atraída para os pontos onde os bichos estão, não tem reprodução. Se não tem reprodução, o que vai acontecer com a população? Diminuir ou ser extinto. Diminuir ou ser extinto. E isso tudo é porque vai mudar o quê? A temperatura do ambiente, que é uma condição. Ou seja, isso vai alterar o comportamento de vocalização do bicho e, consequentemente, vai ter impactos reprodutivos e demográficos. Está vendo como uma condição pode... uma alteração em uma dada condição pode alterar ou influenciar, né, os parâmetros demográficos de uma determinada espécie? Sim, é bem interessante. É bem minucioso esse trabalho de vocês, hein? Assim, a gente não faz sozinho, a gente conta com colaborações de pessoas que entendem, né? A gente entende dos bichos. Agora a gente precisa, né, de pessoas que entendem dessas modelagens que são complexas. E são as parcerias, né? Assim, a gente espera que em breve o trabalho seja publicado para que a gente possa, né, enfim, utilizar nas aulas, compartilhar, divulgar, etc.
Mas isso foi uma dissertação, né, do Seixas aí durante o mestrado. Alguma pergunta, alguma consideração, alguma coisa? Então, neste caso, a condição e o recurso podem influenciar a distribuição geográfica de uma determinada espécie. Ou seja, se o local não apresenta a condição mínima necessária em termos de temperatura, de umidade, precipitação, refúgios, abrigos, né? Então isso pode influenciar na presença ou não da espécie naquele local. Considerando a mudança climática futura, né, muitas espécies vão retrair a sua distribuição geográfica. Ou seja, isso significa que se hoje você tem uma espécie que se distribui pelo Cerrado ou pelo Brasil, em 2100, que são os cenários que geralmente são projetados, considerando a mudança climática, essa espécie ela pode ficar restrita a uma porção muito menor do que hoje ela é conhecida. Então, um dos impactos da mudança climática é restringir a área de ocorrência ou a região de ocorrência das espécies. Sem falar que a mudança climática pode aumentar o nível dos oceanos por conta do derretimento das calotas polares, né? Isso tudo pode ter impactos ambientais, mas também sociais. Basta vocês pensarem que muitas cidades são litorâneas. Então, o que aconteceria com essas cidades que são litorâneas? Então, isso são questões que a gente precisa, né, estar atento. Que aquela questão, muitas pessoas podem falar assim, mas isso aí é uma projeção, não quer dizer que vai acontecer. Aí a questão você vai pagar para ver? Né? Então, são coisas que a gente precisa estar atento. O que mais quando você fala na diminuição, vai restringir a área de ocorrência, você está falando de animais e de plantas também. De organismos. Animais, de plantas, de, sei lá, fungos, outros organismos, né? Uma escala menor. É geral. Por exemplo, tem estudo, Ana, que considera piqui. Piqui. Não sei se vocês gostam de piqui, né? Porque piqui é 8 ou 80. Você gosta ou você odeia, né? Então, mas, por exemplo, aquelas pessoas que gostam do piqui, tem estudos que associam o impacto da mudança climática nas populações de piqui. E a estimativa, de modo geral, é que ocorra uma diminuição, né, na distribuição geográfica dessa espécie, que vai, consequentemente, impactar a cadeia, né, econômica que explora o piqui. Bom, o que mais vocês poderiam me dizer acerca dos vídeos que vocês viram? Até o presente momento, a gente considerou a questão de recursos, de condições, falamos um pouco a respeito de nicho fundamental, nicho realizado, modelagem de nicho, exemplifiquei com o trabalho aqui e tal, mas o que mais? São 2 vídeos que vocês viram, né? Então a gente tem mais coisas para discutir. Bom, eu lembro que foi falado sobre lei do mínimo e lei da tolerância também em um dos vídeos, se eu não me engano. Mas isso volta lá no quesito dos fatores limitantes e condição e recurso. Tem uma questão que a gente pode pensar assim. Eu não sei se todos que estão aqui assistindo às aulas, né? Essa aula, né? Se todos são daqui de Rio Verde, por exemplo, eu não sou. Mas eu não sei se tem algum aluno aqui que por exemplo, que é do Tocantins, Palmas, ou que seja, sei lá, do Mato Grosso, ali daquela região, né, mais ao norte do Mato Grosso. Por que eu estou, ou que é do Sul, pode ser que tenha alguém do Sul. Por que eu estou considerando essas regiões? Por quê? Quando vocês olham determinados lugares a previsão do tempo, geralmente tem lá
temperatura mínima a temperatura máxima. Tem locais que a temperatura mínima é quase a temperatura máxima de outros locais. Então, determinados locais no sul, você vai ter aí temperaturas mais baixas. Em determinados locais mais ao norte, você vai ter temperaturas mais altas. E aí eu cito como exemplo Tocantins, por exemplo, né? Palmas, não sei se vocês conhecem Palmas. Mas, às vezes, você vai ter uma faixa térmica que difere entre esses locais. E os indivíduos que ocorrem nesses locais, sejam indivíduos de plantas, sejam animais, eles estão adaptados a essa faixa térmica, que tipo de amplitude térmica. E pode ser que quem está adaptado naqueles locais mais ao norte, talvez não se adapte tão bem nos locais mais ao sul, onde essa faixa térmica vai ser diferente. Então, aí, eu acredito que a gente pode usar essa questão, né, para exemplificar essa questão da tolerância dos indivíduos. E quando a gente pensa em clima, a temperatura acaba sendo a variável mais lembrada e utilizada, só que tem outras variáveis que compõem o clima do local. Umidade, precipitação, temperatura máxima, temperatura mínima. Então, tudo isso junto, né, vai impactar as condições climáticas que possibilitam ou não a ocorrência de indivíduos em uma dada região. Aí, quando eu me refiro novamente ao exemplo lá do Cerrado, fazendo divisão com a Amazônia, com a Caatinga, com Mata Atlântica e com Pantanal, as regiões de transição Cerrado-Caatinga vai ter uma condição térmica ou climática diferente da região Cerrado-Amazônia. Porque a Amazônia vai ter influência sobre o Cerrado. Então, provavelmente lá, a umidade vai ser uma. Assim como a Caatinga vai ter influência sobre aquela parte do Cerrado. Então, a umidade ali vai ser muito menor do que na Amazônia, porque ali é um lugar árido. Então as espécies elas se adaptam a esses locais onde elas, né, evoluíram ao longo do tempo. E cada um vai ter uma faixa aí que vai tolerar os valores mínimos e máximos dentro de cada uma dessas variáveis. Aí, dependendo do grupo que a gente está estudando, isso vai ter impacto na morfologia dos bichos, né? Então, por exemplo, existe uma regra que diz que animais de clima quente tendem a ser maior, do ponto de vista corporal, do que os animais de clima mais frio. Isso está associado ao mecanismo de termorregulação, de perda de calor, né? Ou partes específicas do corpo vai ser maior do que outras. Por exemplo, tem um clássico, né, que define a regra de Allen, que é um padrão que a gente encontra, né? Se você pegar uma lebre, né, as lebres de clima frio tendem a ter membros pequenos, curtos, patas, orelhas. Por quê? Porque extremidades curtas impedem a troca de calor, a perda de calor para o ambiente. O clima é frio. Se o clima é frio, e lebre é um mamífero que mantém a temperatura corporal a partir do metabolismo, ou seja, ela precisa comer para manter a temperatura corporal. Se ela perde calor para o meio, ela vai ter mais gasto energético, fica mais difícil a termorregulação. Para isso não acontecer, o padrão morfológico vai fazer com que os indivíduos tenham extremidades curtas. Mas se você pegar as lebres que ocorrem em regiões de deserto, em regiões áridas, as bichas vão ter membros muito mais desenvolvidos, patas muito maiores e principalmente orelhas maiores, porque nestes locais, para que o bicho não se superaqueça, ele tem que perder calor. Como que vai perder calor? Aumentando a superfície de contato. Por exemplo, pata e orelha. Então, essas questões vão moldar os padrões morfológicos dos bichos, para vocês terem uma ideia. Assim como vai impactar os padrões fisiológicos das plantas. Aí você vai ter, por exemplo, planta com fisiologia C3, C4, CAN e assim por diante. Ok? Tá certo. E o que mais vocês me dizem a respeito desses vídeos?
Vamos partir para o outro vídeo, então, se vocês estão, né, não tem dúvida a respeito daquele de condição e recurso. O que vocês leram, ou quer dizer, o que vocês assistiram num vídeo que fala sobre as definições de população, enfim. Aquele segundo vídeo falava um pouco daquela, acho que é da distribuição da população, da forma, tipo assim, se ela é regular, se ela é agrupada, aleatória. Como que seria essa regular mesmo? Porque aleatória é aleatório, tipo, e agrupado depende muito, tipo, mas dá para sacar. Mas como que seria essa regular? É difícil, assim, a gente, porque querendo ou não, isso é uma questão que envolve, tem uma certa subjetividade, né? Tipo assim, talvez o que você considere regular, para mim, pode ser algo extremamente irregular, enfim, isso pode variar de pessoa para pessoa. Mas, o padrão que eu acredito que você está mencionando, né, e que o autor quis dizer, é se os indivíduos eles mantêm um espaçamento entre eles. Então, por exemplo, em locais onde os recursos são agrupados, os indivíduos tendem a se agrupar. Por quê? Porque os indivíduos estarão onde os recursos estão. Mas, se não é este o caso, os indivíduos eles podem se distribuir no ambiente de modo espaçado, de modo que cada um vai ter, talvez, ali, o seu território, vamos assim dizer. Né? Então, no padrão onde os indivíduos se distribuem de modo regular, o que o autor do vídeo está querendo dizer, né, dentro dos conceitos ecológicos, é que os indivíduos mantêm minimamente um espaçamento entre si, eles não estão agrupados. Isso talvez seja fácil de ser visualizado em algumas espécies vegetais, onde os vegetais, então, eles vão utilizar, né, vai extrair determinados compostos minerais a partir do solo e também vai depender da intensidade luminosa para a realização da sua fotossíntese. Então, aí neste caso, eles conseguem se distribuir de modo que os indivíduos mantêm minimamente um espaço entre eles. Não quer dizer que todos os indivíduos estarão ali 2 metros de distância um do outro. Às vezes isso vai ter alguma variação, mas de modo geral eles estão espaçados. Cada indivíduo tem ali, vamos pensar assim, algum grau de espaçamento em relação aos seus vizinhos. E o aleatório é o aleatório, né? É o acaso. Né? Tanto, não tem um padrão bem definido neste caso. Ah, sim, entendi. A questão da distribuição agrupada é muito comum em algumas colônias de aves, por exemplo, né? Algumas aves que utilizam penhascos, paredões para se reproduzir, você vai ter muitos indivíduos que estão ali naquele local, no espaço geográfico que não é tão grande, mas você vai ter muitos indivíduos utilizando ali. Por quê? Porque ali tem um recurso. Então, por exemplo, no caso dessas aves que eu estou te falando, o recurso é o paredão, onde eles constroem os seus ninhos e cuidam dos seus filhotes. Tudo bem? Sim, beleza. O que mais? O que é uma população, pessoal? Vai lá, defina para mim uma população. Professor, nesse vídeo também, que é o vídeo 2, né, propriedade dinâmica, ele falou da dinâmica populacional e usou uma tabela também. Certo. É uma tabela de vida que ele fala? Sim. Tabela de vida. Vamos pensar no seguinte. Tá, para eu chegar na tabela, vamos pensar em outra questão. O que é uma população? São organismos de uma mesma espécie que habitam o mesmo local e utilizam os mesmos recursos ou precisam dos mesmos recursos? No mesmo local e no mesmo tempo. Isso. Acho que a chave é essa. Indivíduos da mesma espécie que ocorrem no mesmo local ao mesmo tempo. Então, por exemplo, as pessoas que estão em Rio Verde agora representam uma população, ok? Vamos pensar no seguinte, eu não esqueci da sua pergunta da tabela, Milena, tá? Daqui a pouco eu volto nela. Vamos pensar na seguinte questão. Nós, né, estamos enfrentando uma pandemia. E hoje,
nós temos como estratégia de enfrentamento a essa pandemia duas questões muito importantes. A primeira, a vacinação. A segunda, o distanciamento social. Beleza? A vacinação, para você vacinar a população de uma cidade, o que você precisa, além de ter vacina? Você precisa de Uma várias... organização para que isso aconteça. Sim, é isso que eu ia dizer. Você precisa de várias coisas. Mas você precisa saber quantas pessoas tem na sua população. Concorda comigo? E se você sabe quantas pessoas tem na sua população, você vai construir a sua estratégia de imunização baseada na quantidade de doses que você tem. Então, por exemplo, se eu não tenho dose suficiente para todo mundo, eu preciso priorizar pessoas. E aí, eu preciso estabelecer um critério. No caso da Covid, o critério foi a questão da idade. Então, os idosos tinham prioridades. Então, eu preciso saber quantos idosos eu tenho, quantas pessoas na faixa etária de acima de 80 anos eu tenho, porque eu tenho uma quantidade X de vacina. Se essa quantidade X de vacina é suficiente para imunizar todas as pessoas que moram em Rio Verde, que têm acima de 80 anos, show, sobrou vacina, vou para o grupo, né, subsequente, que são aqueles entre 70 e 80. E assim eu vou descendo. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que, não, neste caso, é importante saber quantas pessoas ocorrem em um determinado local, que é a população, mas a gente também precisa saber a faixa etária dessas pessoas. Por quê? Isso é uma informação importante dentro de um plano de imunização. Porque nem todas as pessoas vão ter todas as idades. E aí, se eu pensar numa população, todas as pessoas conseguem se reproduzir numa população? Não, você vai ter pessoas em estágios reprodutivos diferentes. Um idoso provavelmente não vai contribuir para o aumento da população. Muito provavelmente porque ele já saiu do seu período reprodutivo. Assim como crianças e jovens, dependendo da sua idade, também não entraram no seu estágio reprodutivo, também não contribuem para o aumento da população. Então, você vai ter uma porção da população que contribui para o crescimento da população, porque são aquelas pessoas que potencialmente podem se reproduzir. Só que se você pega idosos, adultos e crianças, por vários motivos, qualquer um destes indivíduos podem morrer. Então, pensem só, nem todos os indivíduos numa população contribuem para o aumento da população. Mas todos os indivíduos na população potencialmente podem contribuir para o aumento da taxa de natalidade. Por exemplo, por mais que você seja um adulto saudável, um evento aleatório pode acabar comprometendo a sua sobrevivência. Então, vamos pensar nas espécies de modo geral. Esse evento poderia ser uma predação. O indivíduo morreu de doença? Não, ele foi predado. O que ele fez? Ele contribuiu para o aumento da taxa de mortalidade. Tudo bem? E aí, quando a gente pensa na tabela, provavelmente, né, é uma tabela de vida, onde você tem lá a sua população, e aí você consegue enquadrar os indivíduos da sua população em faixas etárias. E aí, cada uma dessas faixas etárias vai ter uma probabilidade de sobrevivência e uma probabilidade de reprodução. Então, você consegue identificar na sua população quais são as faixas etárias mais vulneráveis à mortalidade, por vários eventos. Predação, doenças, etc. Geralmente são os idosos e as crianças. Enquanto você consegue visualizar na sua população, a partir dessa tabela de vida, quais são as faixas etárias que mais contribuem para o aumento da população? Geralmente os adultos em período reprodutivo. Ok? Ok, professor. Aí eu pergunto para vocês, já que vocês não estão perguntando para mim. Se você pegar todos os adultos de uma determinada espécie, não precisa ser a nossa espécie. Uma espécie, neste caso, uma espécie animal.
todos os indivíduos, por mais que eles tenham condições fisiológicas de se reproduzir e contribuir para o aumento da taxa de natalidade, todos farão isso? Não. Por quê? Talvez eles podem ser pedrado. Ai, às vezes não Nem eu tô pode conseguindo ter falar. parceira sexual. Sim, eu entendi o que você está falando. E, de fato, não, nem todos, apesar deles potencialmente poderem se reproduzir, isso não quer dizer que todos vão se reproduzir. Por quê? Parceiro reprodutivo é um recurso. Então, de acordo com o sistema de acasalamento e também de acordo com a teoria de seleção sexual, geralmente as fêmeas impõem pressões seletivas sobre os machos. Isso significa dizer que os machos vão disputar o acesso às fêmeas. E se isso acontece, os machos mais fortes, os machos de qualidade física melhor, vão monopolizar o acesso às fêmeas, possibilitando que os machos inferiores não se reproduzam, apesar de que eles potencialmente poderiam se reproduzir. Entenderam? Isso tipo acontece na maioria das espécies? Tipo em macacos, que tem um líder e aí ele impede que os outros fiquem com as fêmeas? Aí, neste caso, respondendo às perguntas da Ana e do Gustavo, isso vai depender do sistema de acasalamento da espécie. Aí, isso é um conceito lá do comportamento animal. Não sei se vocês já fizeram comportamento animal. Mas por que eu estou falando que o sistema de acasalamento ele é importante? Porque vai ter espécies onde o sistema de acasalamento é monogâmico, ou seja, um macho e uma fêmea permanecerão juntos, pelo menos durante a estação reprodutiva. Tem pessoas que acham que a monogamia está associada ao fato de que os indivíduos precisam permanecer juntos ao longo de toda a vida. Não necessariamente. Tem espécies que isso vai acontecer? Sim, tem espécies que isso vai acontecer. Mas se o macho e a fêmea permanecem juntos, pelo menos durante uma estação reprodutiva, onde o macho e a fêmea dividem as tarefas de cuidado da sua prole, ou seja, do cuidado parental, isso já representa, ou isso já se define como uma monogamia. Pode ser que na próxima estação reprodutiva, aquele macho encontre outra fêmea e aquela fêmea encontre outro macho, enfim. Mas há espécies onde o sistema de acasalamento é poligâmico, ou seja, você pode ter um macho se reproduzindo com várias fêmeas. Ou você pode ter uma fêmea se reproduzindo com vários machos. Isso vai depender da espécie. E se isso acontece, o macho ele pode monopolizar o acesso às fêmeas, e as fêmeas seriam um recurso. Por que as fêmeas seriam um recurso? Aí não tem como a gente não considerar, se a gente está pensando aí nos animais, né? Não tem como a gente desconsiderar os conhecimentos de outras disciplinas, por exemplo, da fisiologia. Quando eu falo que a fêmea é um recurso, gente, eu gostaria de salientar que não é uma visão machista. Não, muito pelo contrário. As fêmeas têm gametas que, do ponto de vista energético, são muito preciosos. O óvulo da fêmea, ele consome muita energia para ser produzido. Então, a fêmea precisa escolher muito bem com qual macho ela tende a se acasalar para que ela não desperdice as energias que foram gastas na produção dos seus óvulos. Por quê? Se você fizer um comparativo entre os gametas masculinos e os gametas femininos, você vai ter as fêmeas produzindo poucos óvulos e óvulos grandes. Enquanto você vai ter os machos produzindo gametas numericamente grandes, ou seja, ele vai ter muitos gametas, mas pequenos. E os machos, eles conseguem produzir estes gametas mais vezes ao longo da estação reprodutiva. Enquanto as fêmeas, não. Se o macho fecunda o óvulo da fêmea, naquela estação reprodutiva, ela não vai ter outra oportunidade de se reproduzir. Por quê? Ela vai gerir ali o seu filhote, provavelmente vai ter o cuidado parental, etc. Enquanto o macho, ele pode ter outras possibilidades. Então, a fêmea,
ela exerce uma pressão sobre o macho porque ela vai escolher com qual macho ela tende a se acasalar. E os machos vão disputar o acesso à fêmea. Em muitos casos, com brigas que envolvem combates físicos que podem levar algum dos indivíduos à morte. Beleza? E aí, você citou a questão dos macacos. Sim, os macacos eles têm uma estrutura social muito complexa. Os primatas, de modo geral. E aí nós nos incluímos dentro desse grupo, porque nós somos primatas. E aí você tem, né, uma estrutura hierárquica com indivíduos alfas, que são os dominantes, e estes indivíduos dominantes, eles monopolizam o acesso às fêmeas. Mas você vai ter indivíduos satélites ou, né, inferiores hierarquicamente, que eles vão sempre tentar burlar esse sistema. Entenderam? Entendi, sim. Para vocês terem uma ideia, olha como que isso acontece nos anfíbios. Como é a reprodução nos anfíbios? A fecundação. Vocês sabem como que é a fecundação nos anfíbios? Isso é lá da zoologia, hein? Você fala ué, tipo na água, quase que na água, os ovos lá. Isso, é na água. Isso significa que o macho libera os gametas e as fêmeas também na água. Então a fecundação ela é como? Ela é externa. Ela é externa. Lembra que eu falei para vocês que o macho atrai a fêmea? Então, e para ele atrair a fêmea, ele tem que cantar? Então, pensa só, a fêmea, num brejo, ela está ouvindo vários machos cantando. E ela consegue perceber diferenças nas vocalizações de um macho em relação a outro macho. Para vocês terem uma ideia, as fêmeas conseguem saber o tamanho, assim, não quer dizer que a fêmea vai falar assim, não, de acordo com essa vocalização, aquele macho tem 39 centímetros, enquanto aquele outro macho tem 45 centímetros de comprimento. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas ela consegue saber que o macho que está ali é menor do que o macho que está ali. Então, com base nas vocalizações, elas conseguem se guiar e se direcionar para qual macho que tecnicamente seria de melhor qualidade. Então, o macho atrai a fêmea e a fêmea escolhe o macho com que ela vai se acasalar. Quando isso acontece, o macho ele pula no dorso da fêmea. E a gente chama isso de amplexo. No dorso da fêmea, a fêmea vai se deslocar até o ponto onde eles vão liberar os seus gametas. Então, o macho, quando ele está no dorso da fêmea, ele não vai mandar em nada. É a fêmea que vai se deslocar até o ponto onde vai acontecer a desova. Só que um terceiro macho nessa história, se ele está vendo, né, o casal em amplexo se deslocando até um local onde a fêmea vai liberar os seus óvulos, ele pode burlar o sistema. Como? Ele pode ir atrás daquele casal, aguardar o momento em que a fêmea vai liberar os óvulos, e quando ela fizer isso, ele pode liberar os seus espermas mais ou menos que simultâneo aos espermas do outro macho. Então vamos pensar numa fêmea que vai liberar 500 óvulos. Não quer dizer que esse macho vai fecundar todos os óvulos que a fêmea vai liberar. Mas se ele conseguir fecundar 30% de 500, ele já está no lucro, porque ele não vai ser escolhido por fêmea nenhuma. Entenderam como que eles conseguem burlar essas questões e mesmo assim tentar se reproduzir? Mas ele faz isso por instinto? Por que É uma razão? estratégia de reprodução, ó. Porque se ele não fizer assim, provavelmente ele não se reproduz. Isso a gente estuda mais aprofundado em comportamento animal? É que a licenciatura não tem. Tecnicamente, sim, né? São estratégias alternativas de reprodução. É você quem leciona essa disciplina no bacharel? Sim. Tá. E acho que alguém falou de. Voltando lá para população. Alguém falou de dinâmica de população, não falou? Foi você, Milena? O que vocês entendem por dinâmica de população? Qual que é a ideia de dinâmica?
Acho que é o modo que ela está organizada. Que alterna? O áudio da Milena estava muito baixo. Alterna como? O que alterna? Qual que é a variável que você vai considerar para medir alguma alteração? A quantidade, tipo assim, pode aumentar, diminuir. Não, assim, a quantidade ela vai variar para baixo ou para cima. Mas vai variar. Qual que é a sua referência para você medir essa variação? A quantidade dessa população? A quantidade é o que você vai medir, mas eu quero saber qual que é a escala que você vai usar para medir. Quando a gente pensa em dinâmica, muito provavelmente nós estamos pensando em dinâmica temporal. Então essa escala é o tempo. Entendeu? Então, por exemplo, se a gente voltar para Rio Verde, população de Rio Verde, a população de Rio Verde no censo de 2020 é a mesma no censo de 2010, que é a mesma no censo de 2000. Por que eu estou falando no censo? Os censos, eles são feitos a cada 10 anos do IBGE. Então, a população de 2020 é a mesma de 2010? Não. Vocês acreditam que aumentou ou que diminuiu? Há uma grande possibilidade de ter aumentado, Aumentou por devido quê? à taxa de natalidade. Oi? A natalidade, migração. Neste caso, provavelmente o que explica esse aumento é que nasceram mais pessoas do que morreram. E também chegaram mais pessoas em Rio Verde do que saíram mais pessoas de Rio Verde. Então, essas duas, na verdade, essas 4 taxas vão moldar o tamanho da população ao longo do tempo. Quais são as 4 taxas? Taxa de natalidade, mais a taxa de imigração. Ou seja, quem chega, menos a taxa de mortalidade e a taxa de emigração. E quem sai. Então, você soma as taxas de quem nasce e com quem chega e subtrai a taxa de quem morre e de quem sai. Isso vai possibilitar você prever o tamanho da população em cenários futuros. Beleza? Mais alguma consideração, alguma pergunta? E aí, a gente pode ter também a dinâmica espacial. Aí, nesse exemplo, a escala não vai ser o tempo, vai ser o espaço. Então, se eu pegar todos os municípios do estado de Goiás, todos os municípios do estado de Goiás têm as mesmas populações, o mesmo número de população? Vai ter Não. Não. Vai ter a mesma quantidade de idosos, adultos, crianças? Não. Não. Então, e outra coisa, vai ter a mesma taxa de natalidade, por exemplo, a mesma quantidade de pessoas que nascem em Rio Verde, a mesma quantidade de pessoas que nascem lá em Porangatu? Também não. Então, essas Não. coisas. Então, o que eu quero que vocês entendam é que você pode estudar a dinâmica das populações ao longo do tempo. Ou você pode estudar a dinâmica das populações ao longo do espaço. Aí, neste caso, eu estou exemplificando com populações, né, de pessoas, de seres humanos, para que vocês entendam. Mas percebam que isso se aplica às populações das espécies de plantas e animais. Então, por que que a população... acho que alguém caiu ali. Por que que a população de um animal qualquer vai aumentar ao longo dos anos ou vai diminuir ao longo dos anos? Ou se a gente pensar numa escala, né, espacial, uma população de onças. Por que a população de onças vai ter uma dinâmica aqui em Rio Verde, a população de mineiros é uma, a população do Pantanal é outra? Muito provavelmente, isso se deve a fatores que ocorrem em nível local. Temperatura, a umidade, a quantidade de recursos, todos esses fatores vão influenciar o tamanho da população ao longo do tempo ou ao longo do espaço.
Então, quando a gente pensa em dinâmica, a gente pensa em dinâmica dentro desse contexto. Você precisa determinar qual é a escala que você vai considerar. Alguma pergunta? Da minha parte, não. Não. Vocês estão entendendo? Tá tranquilo? Sim, tô entendendo. Quer que eu repita alguma coisa? Aqueles que não estão se pronunciando? Não, tá tranquilo. Certo. Bom, eu acredito que, assim, de acordo com o que eu tinha previsto, né, se vocês não tivessem dúvida, etc., eu acho que eu consegui abordar os conteúdos dos 2 vídeos. Aí eu fico à disposição para que vocês possam, né, fazer indagações, perguntas, enfim. O primeiro vídeo, professor, eu achei bem tranquilo. Só o segundo mesmo, que nesse dinâmica, eu fiquei meio perdida. Tá. Tem algum ponto específico que eu não abordei aqui, que você gostaria que eu tentasse ajudar? Não, agora ficou claro como que é. Essas coisas são complicadas porque, às vezes, o que eu estou abordando aqui, eu acabo considerando o tópico seguinte que eu vou falar, tal, né? Mas, basicamente, né, o que eu gostaria que vocês entendessem, o conceito de população, o que é uma população, como uma população vai mudar de tamanho, então quais são as taxas, né, quais são os parâmetros demográficos que vão influenciar o tamanho da população, tanto ao longo do tempo quanto ao longo do espaço. E aí nós falamos aqui taxa de natalidade, taxa de imigração, taxa de mortalidade, taxa de emigração. Então, esses fatores vão influenciar. E é claro que essas taxas, elas estão intimamente associadas aos recursos e às condições. Então, tá vendo que as coisas elas vão se entrelaçando aí? E mais à frente, a gente, acredito que no próximo tópico a gente já começa a discutir coisas relacionadas à estrutura, né? A etária, não é estrutura etária, mas é tipo assim, as populações podem ser compostas por mais indivíduos do sexo feminino do que do sexo masculino. Então, essas coisas, elas também vão impactar essas taxas, também vão ter algum tipo de reflexo nessas taxas. Né? Isso, ou você pode ter mais indivíduos idosos numa população do que indivíduos jovens, então a população pode demorar a crescer porque você vai ter muitas crianças, e essas crianças vão ter que se desenvolver, entrar no período reprodutivo, para depois, né, contribuir para os parâmetros demográficos. É o caso, por exemplo, de algumas cidades, né? Então, por exemplo, algumas cidades no Japão, algumas cidades em Portugal, a população envelheceu e praticamente não tem jovens, porque nestas cidades, na verdade nem são cidades, são vilarejos, né? Nesses vilarejos, os jovens, eles preferem partir em direção a outras cidades, onde eles encontram oportunidade de emprego. Então, quem fica no vilarejo, geralmente, são crianças que não têm condições de partir ainda, porque são crianças e dependem de um adulto, ou são pessoas muito idosas. E aí, o governo local instituiu uma política de incentivo para que pessoas pudessem ir para aqueles vilarejos e se estabelecer naqueles vilarejos e contribuir para a manutenção da população. Por quê? Porque a população vai envelhecendo. E à medida que a população envelhece, há uma tendência de nascer menos indivíduos e mais indivíduos tendem a morrer. E aí a população tende a declinar. Então, uma coisa que vocês podem, né, pensar e que também é algo, né, preocupante do ponto de vista como biólogo, etc., são os declínios populacionais. Por que uma população está declinando? Então, por exemplo, quando vocês olham a seguinte mensagem: uma espécie está ameaçada de extinção, ou uma espécie foi extinta. O que leva uma espécie a se tornar ameaçada de extinção? Vários fatores: mudança climática, perda de hábitat, fragmentação, poluição, espécie exótica invasora, vários fatores. Mas, independentemente do que, né, é a causa dessa extinção,
Independentemente disso, todos esses fatores contribuem para o declínio da população daquela espécie. Uma espécie está entrando em extinção porque a sua população está declinando. Se está declinando, é porque está morrendo mais indivíduo do que está nascendo. Aí vai ter um desbalanço. Morrendo mais, nascendo menos, a população tende a declinar. Aí ela vai declinar até um certo ponto onde talvez não vai ter mais o que fazer. Por exemplo, quando tem 2 indivíduos. Quando você tem uma população muito pequena, mas muito pequena, ela fica sujeita a eventos aleatórios. O que é um evento aleatório? Você pensa assim, não, vamos pensar numa espécie qualquer, que restou só 20 indivíduos dessa espécie. Eles ainda estão se reproduzindo, está nascendo. Mas como é uma espécie que tem um tempo de gestação relativamente longo, se num dado momento nasce só indivíduo macho ou só indivíduo fêmea, isso é um evento aleatório. Ou seja, você vai comprometer as gerações futuras porque nasceu só indivíduos do mesmo sexo. E você não tem como controlar isso. Para algumas espécies, você não consegue controlar isso, por conta da determinação do sexo, que é uma determinação genética. Se você pensar nas aves, se você pensar nos mamíferos, a determinação do sexo é baseada em mecanismo genético. Talvez isso já não se adequaria se você pensar nos répteis. Alguns répteis, a determinação do sexo é de acordo com a temperatura de incubação dos ovos. Então, tudo isso são coisas que vão impactar a dinâmica da população. Ok? Ok, no caso a pandemia também, né? Vai dar uma impactada aqui, né? Sem dúvida, né? Ela contribui com vários, né? De várias formas, né? Você teve aí um aumento, provavelmente, da taxa de mortalidade, porque mais pessoas morreram em virtude da pandemia, né? E dizem, né, se esse padrão se repetir, dizem que quando uma pandemia termina, em seguida vem um boom de nascimento. Ainda a gente não, até onde eu vi, os dados, a gente já tem aqui mais de um ano de pandemia, né? Então, até o presente momento, isso não se sustenta. Mas a pandemia que teve no início do século passado, eu só não me recordo qual, não sei se foi da gripe espanhola e tal, assim que a pandemia foi controlada, teve um boom de nascimentos. Porque isso, né, pensando nas pessoas, o término da pandemia influenciou o comportamento das pessoas e esse comportamento teve como consequência o nascimento de mais pessoas. Aí dá um equilíbrio, né? Não sei se é um equilíbrio, né, mas às vezes uma forma de minimamente compensar. Professor, tem como falar um pouco sobre o crescimento linear exponencial, assim, nessa perspectiva de população? Tá. Na verdade, acho que tem um lance que a gente fala sobre geométrico e linear, né? Então você pensa assim, o que vai acontecer em termos de crescimento de uma população, ela vai depender de eventos que vão ocorrer ao longo do tempo. Então, por exemplo, os indivíduos eles nascem hoje, só que eles vão gastar um tempo para chegar até a sua idade reprodutiva. Então, uma população, por mais que você pense, não, ela vai crescer linearmente, ou seja, né, é uma reta. Só que, na verdade, é como se fosse uma escada, né? Então, tipo assim, ela cresce, os indivíduos que nasceram precisam se desenvolver, chegar na idade reprodutiva, crescer de novo, vai sempre assim. Então, dentro dessa questão, a gente precisa que os indivíduos se desenvolvam para que eles alcancem a idade reprodutiva e contribuam para o crescimento, né, nas gerações futuras, na taxa de natalidade. Por outro lado, você não precisa disso se você pensar na taxa de mortalidade, né? Porque todos os indivíduos, independentemente da sua idade, potencialmente podem contribuir para a taxa de mortalidade.
Ele não precisa chegar necessariamente numa idade para falar assim, não, ele está pronto para morrer. Não, ele pode morrer independentemente da idade. E esse conceito se aplica a plantas, a animais, independentemente. Ah, sim. Entendi. Mais alguma questão que vocês gostariam de colocar? Por mim, não. É só uma dúvida. Tem algum livro de ecologia que o senhor Tá. indica? Vou fazer o seguinte, eu tenho um livro e eu vou colocar no grupo, assim como eu estou fazendo com as outras disciplinas, eu estava pensando nisso mais cedo, eu esqueci. Eu pego o PDF e jogo no grupo do WhatsApp, pode ser? Eu não vou colocar no Moodle porque o tamanho do livro excede a capacidade do Moodle, não, do que é acadêmico, entendeu? Então, eu acho Aham. que lá no WhatsApp é mais dinâmico. Acho que fica mais fácil também. Eu estou fazendo dessa forma na fisiologia. Beleza, então. Então, pessoal, se vocês não têm mais nenhuma questão, né, eu informo que vou postar no Moodle e copiar para o grupo do WhatsApp os próximos vídeos para que vocês possam assistir. E aí, o nosso próximo encontro vai ser na próxima terça-feira, considerando que vocês assistiram os vídeos que eu vou postar, ok? Então, assim, como sugestão, né, às vezes, se vocês quiserem fazer anotações, para que vocês possam, né, lembrar, fique à vontade, ou como se fosse um roteiro, né, para que a gente possa discutir, é o que eu tento fazer aqui. Mas vocês também podem criar um roteiro de vocês, trazer os tópicos de vocês, isso facilita também. Então, eu agradeço aí a atenção, a oportunidade. Eu vou finalizar aqui a gravação, se ninguém mais tiver nenhuma objeção ou consideração, pergunta. Ok? Então, vou finalizar aqui. Muito obrigado.